Boa tarde, todo mundo. Hoje a gente começa mais uma aula de desenho de estrutura aí do quarto médio. Nas aulas passadas, a gente vem vendo os conceitos iniciais em relação a esforços, né? Essa disciplina ela é acompanhada também da disciplina de resistência dos materiais. Na última aula, nós vimos a classificação dos elementos estruturais de acordo com os esforços que eles resistem, né? De acordo com os esforços que eles resistem. Então, hoje, eu vou começar um assunto com vocês que é mais voltado para concreto armado, tá? E aí nós vamos conversando aí sobre isso, tá? Vou apresentar minha tela, gostaria de saber se vocês estão conseguindo visualizar. Peraí. Som. Agora, estão conseguindo visualizar? Sim. Pronto. Então é o seguinte, hoje nós vamos ver um assunto que se chama de armação de elementos lineares de concreto armado, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, qual é a definição de concreto armado? Qual é a definição de concreto armado? Concreto armado nada mais é do que o concreto simples mais armação de aço, tá? Então, ou seja, você tem um concreto simples, quando você insere a armação de aço, a gente tem o que é chamado de concreto armado, né? Então, o concreto armado, ele é o concreto simples mais a sua armação, tá? Então, por exemplo, tá? Por exemplo, isso aqui é um concreto armado. Você tem aí o concreto simples, tá? Mais a armação de aço. Aqui está outro exemplo, né, da armação. A armação são justamente esses ferros que vêm passando por aqui. Então, nesse exemplo, a gente pode ver aqui ó, essa parte, que seria a parte de concreto em si, mais essa ferragem aqui, que seria justamente o aço, né? O pessoal está falando aqui. Pronto. Então, essas armações, cada uma delas, cada elemento estrutural, eles possuem uma função, tá? Eles possuem uma função. Então, vamos lá, né? Quando a gente tem os elementos lineares de concreto armado, a gente tem dois tipos de armação que, em geral, atuam, né? Que a gente coloca lá sobre eles, tá? Então, para que vocês tenham ideia, ó, isso daqui é um elemento linear de concreto armado. Isso aqui pode ser uma viga de concreto armado, por exemplo, tá? E aqui está um esquema, tá? Um esquema dessa armação que eu já mostrei para vocês, né? Como é que ela é na prática, que poderia ser algo desse tipo aqui, ó. Quando a gente vê nas obras, né, essas armações, elas são armações desse tipo aqui. Então, armações desse tipo, isso aí dá um exemplo de uma viga de concreto armado. Nesse detalhamento aqui a gente tem, ó, aqui a armação dos estribos, né, mostrando um pouco mais de perto, mas enfim, tá? Então, isso aqui é uma viga de concreto armado. O que é que acontece, ó? Quando a gente tem um elemento linear, todo mundo lembra que é um elemento linear? Vocês lembram que é um elemento linear? Vou botar assim, ó, L é muito maior do que A e B. Então, é como se fosse assim, ó. A gente tem que L, né, que é essa medida daqui, como se fosse essa medida daqui, ó, ela é muito maior do que A e B, tá? Então, isso aqui é um elemento linear. Como é que a gente define um elemento linear? A gente define esse elemento linear, eu já disse para vocês, a partir do que a gente chama de seção transversal. Então, isso aqui é uma seção transversal do elemento linear. Aqui é outra seção transversal
tá? E isso aqui é o que a gente, ó, isso aqui é uma seção transversal, vou botar seção transversal 1, aqui seção transversal 2. Por exemplo, quando eu digo que a seção é um corte que está transversalmente passando em relação ao eixo do elemento estrutural, tá? Isso aqui se chama de eixo. Tranquilo? Então, seção transversal e eixo. Então, o que é que acontece? Nós temos, em geral, nos nossos elementos estruturais, dois tipos de armação. Essa daqui, ó, essa vermelha, tá? Essa daqui que está em vermelho, ó. Toda essa armação aqui que está em vermelho, ó. A gente chama essa armação de armação longitudinal. Tanto essa daqui como essa que está aqui em cima, ó. Essa armação, essas quatro, a gente também chama de armação longitudinal. Então, o conjunto de armação longitudinal dos elementos, né? Armação longitudinal. Eu vou botar aqui do lado, tá? Mas vocês já estão cientes. E essas daqui, ó, que estão em cinza, elas são chamadas de armação transversal, tá? Também são chamadas popularmente de estribos. Então, esses aqui são os estribos. Então, ou seja, a gente tem as armações longitudinais e as armações transversais. Isso aqui para as vigas, né? Se a gente pegar os nossos pilares, né? Se a gente pegar, por exemplo, um pilar lá de concreto armado, só lembrando, né? O pilar, ele também é um elemento estrutural linear. Opa. Ó. Sempre está ficando tão grande. Aqui está um exemplo, né? Você tem um edifício, aqui são os pilares. Eles estão na vertical e eles também, juntamente com as vigas, eu vou colocar aqui o desenho da interseção da viga pilar, eles também vão ter as armações, ó, essas daqui vão ser chamadas de armações longitudinais, ó, essa, é o que a gente chama de armação longitudinal. E essas outras armações aqui do pilar, ó, que são as armações transversais ou estribo. Ok? Lembrando o seguinte, ó, o eixo longitudinal da viga é esse. E o eixo longitudinal do pilar é esse. Vejam, percebam que a armação longitudinal da viga está na direção do eixo longitudinal e a armação longitudinal do pilar também está no eixo longitudinal. Essa daqui é a seção transversal da viga e essa daqui seria, deixa eu aumentar um pouquinho, tá? A seção transversal do pilar. Tranquilo? Então, o pilar, né, está lá na sua obra, ele vai ter as armações longitudinais e vai ter os estribos, tá? O pilar, ó, aqui são as vigas, aqui são os pilares. Então, o pilarzinho, você tem um pilar aqui, ele vai ter, ó, toda essa ferragem aqui do pilar, né? Isso aqui, ó, é a armação longitudinal, essa. É a armação longitudinal. E toda essa ferragem aqui, ó,
Essa daqui a gente chama de armação transversal estrita, tá? Gente, vocês conseguiram entender isso aqui? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Aquela L é o quê mesmo? Armação longitudinal. Ah, beleza. Nossa. Beleza? Todo mundo tranquilo? Ninguém tem dúvida não, né? Ótimo. Só que o que acontece? Os esforços, né? Os esforços que uma estrutura de concreto, uma viga pega e um pilar pega são diferentes, né? Tá? São diferentes. É importante que vocês vão pegando esses conceitos, assistindo os vídeos lá no YouTube. Eu tenho outros vídeos lá de outras disciplinas e vendo esses conceitos porque é uma construção, tá? O concreto armado você vai construindo os seus pensamentos, você tem que ter os conceitos iniciais para que você consiga compreender o resto, tá? Então, vamos juntar aqui um pouquinho essas coisas, né? Então, vamos falar sobre as vigas de concreto armado, tá? E um pouquinho aqui de resistência dos materiais. O esforço que a viga de concreto armado pega se chama esforço de flexão. Então, como é uma viga de concreto armado, tá? Uma viga de concreto armado é o seguinte, ó. A gente tem aqui os pilares, né? E temos aqui a viga, e o esforço predominante que ela pega vai ser o esforço de flexão, né? Imagina aí que a gente tem uma força que está atuando aqui. O que acontece com essa minha viga? Tá? Quando a gente deforma essa viga aqui, quando essa carga ela atua sobre a minha viga, ela vai a minha viga vai se deformar. Eu tenho aqui minha viga. O que vai acontecer com ela é o seguinte, ó. Ela vai sofrer, tá? Uma pequena deformação, né? Opa. Ela vai sofrer uma pequena deformaçãozinha aqui. Todo mundo concorda com isso aqui? Sim, sim. Sim, né? Então, ela vai sofrer uma pequena deformação. Só que o que é que acontece, tá? O que é que acontece? Essa deformação é muito pequena, né? A viga sofre uma pequena deformação. Só que falando um pouco, né, sobre deformação, a gente até já falou um pouco sobre isso aqui. O que é que acontece, ó? Eu falei para vocês sobre o aço, eu falei para vocês sobre uma borracha. Se essa viga fosse uma viga de aço, essa deformação ia ser menor ou maior? Toda de aço, imagina aí. Digamos que essa deformação aqui, ela foi, ó, como ela é uma viga de concreto armado, ela sofreu 1 centímetro, por exemplo. Digamos que ela tem uma viga de 6 metros. Se ela fosse de aço, vocês acham que ela ia sofrer mais ou menos? Toda de aço. Menos? Menos. Vamos botar 0,1 centímetro. Se ela fosse de borracha, vocês acham Mais. mais? Vamos botar se ela fosse de borracha, ela ia sofrer aí 90 centímetros, tá? Então, o que é que acontece, ó? E aqui, né, vamos botar aqui que a gente vai se 10 toneladas força. O que é que acontece? O fato da deformação ser pequena não quer dizer que a viga não está sofrendo muito. Quer dizer que esse elemento aqui ele é muito mais rígido do que os elementos que a gente conhece. Então, tem elementos, por exemplo, o aço, se você colocar, por exemplo, 100 toneladas sobre ele, pode ser que ele só deforme um pouquinho. Isso não quer dizer que aquele aço não esteja sofrendo, tá? Então, se você olha para uma estrutura, não é porque ela não está deformando que ela não está sofrendo muito. Só que o que é que acontece, ó? Se a gente fosse desenhar essa deformaçãozinha aqui do aço, a gente não ia nem conseguir ver porque era muito pequeno. Só que o que é que acontece? A carga, né, ela seria uma carga de 10 toneladas força. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, né? Só para a gente ter essa noção.
Eu acho que a gente até já falou disso em resistência dos materiais, mas eu quero refazer aqui para vocês. Olha, se fosse de concreto, tá? Vamos lá, se fosse uma viga aqui de concreto armado, aí digamos que a deformação dela fosse isso aqui, ó. Tá? Essa deformaçãozinha aqui, ó. Ela deformou aqui e ela deformou aqui, ó. Tô fazendo só a deformaçãozinha dela. Com as mesmas 10 toneladas força. Ó, ela deformou um pouquinho. Se fosse uma viga de borracha, eu pego essa viga agora, né? Eu pego essa viga agora, essa aqui é de concreto. Troquei essa viga, tirei essa daqui, tá? Fui lá, coloquei agora aqui em cima uma viga de borracha. O que é que ia acontecer com a deformação dela? Eu iria conseguir ver sobrando. Ó. Eu ia conseguir ver ela fácil, fácil. Porque ela iria se deformar muito. Tá? E se eu pegasse agora essa viga daqui e trocasse ela por uma viga de aço, o que é que ia acontecer? Essa deformação ia ser tão minúscula, tão pequenininha, tá? Ia ter uma deformaçãozinha aqui, ó, tão pequena que eu não ia nem ver. Todo mundo concorda com isso? Sim. Sim. Ó, só que o que acontece? As minhas vigas, elas estão sofrendo igual, né? A minha carga de 10 toneladas força, ela tá atuando lá sobre a minha estrutura de maneira igual. Então, o que é que acontece, ó? Deixa eu só colocar o nome aqui. Não é porque a gente não consegue ver a deformação de uma estrutura que ela não está sofrendo, tá? Isso aí quer dizer que essa estrutura, né, uma estrutura, ela é muito mais rígida do que as outras duas, né? Então aqui, né, se a gente fosse colocar na ordem, a estrutura de aço, ela é extremamente rígida. Então daqui para cá, vamos chegar um pouquinho mais perto, né, para a gente ver. Daqui para cá cresce a rigidez. E daqui para cá cresce o que a gente chama de flexibilidade. Então, o que é que acontece, né? Quando eu for analisar essas deformações aqui, eu tenho que aumentar elas, né? Eu tenho que aumentar elas para que a gente possa visualizar. Então, quando eu pegar isso aqui, né, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha carga. Eu disse a vocês que eu coloquei uma carga aqui sobre minha viga, só que eu vou fazer uma análise aqui sobre ela, tá? Eu vou fazer uma análise dessa viga aqui embaixo. Então, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, minha viga, minha estrutura, ela vai se deformar. Mas quando eu fizer o desenho da minha deformada, vocês vão entender que aquele desenho ele está exagerado, tá? Vocês vão entender que aquele desenho ele está exagerado. Olha só, então o que é que acontece? Ó? Imagine que eu tenho essa viga. E imagine o seguinte, ó, que eu peguei, vim aqui na minha viga e risquei sobre ela uma linha. E essa linha tinha comprimento LI 0, tá? Ou seja, comprimento inferior 0. Imagina que eu peguei agora e risquei uma linha bem no meio dessa viga. E aqui eu medi ela
e ela tem LN0, tá? Entenderam, né? Eu fui lá e risquei. Peguei minha viga e risquei lá com lápis, coloquei uma régua, risquei ela todinha e medi, tá? E vim aqui nessa minha viga de cima e risquei também isso aqui. E eu medi, deu LS0. Vamos dar valores aqui, ó. Imagine que LS0 vai ser igual a 6 metros. LN0 vai ser igual a 6 metros também. E LI0 também vai ser igual a 6 metros. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui? E aí, gente? Entenderam? Não. Ele não. Não entendeu? Vamos lá. Você pegou sua estrutura, uma viga lá. Você foi lá, pegou uma viga, tem lá uma viga qualquer, você fez na sua casa uma viga de 6 metros, colocou 2 pilares. Aí você pegou um lápis de cor, um hidrocor, foi lá e fez uma linha embaixo e mediu qual era a distância que essa linha dava. Pegou um lápis de cor verde, foi lá no meio dela, riscou e mediu qual era o tamanho que dava. E pegou um lápis de cor azul, foi lá em cima na bordinha dela, riscou e mediu qual o tamanho dava. Entendeu agora? Entendi. Pronto. O que é que acontece? Sua viga aqui, né? Ela está descarregada. Ela não tem carga nenhuma. O que é que você faz, né? Você vai lá e carrega a sua viga. Você coloca uma carga sobre a sua viga. Você tem sua viga descarregada aqui na primeira situação. E depois você carrega a viga. A viga carregada. Ou seja, você coloca uma carga de 10 toneladas de força, por exemplo. O que é que vai acontecer, ó? A sua viga, ela vai ter uma deformação assim, ó. Ó. Essa parte daqui vai rodar. Essa parte daqui vai rodar um pouco também. E essa daqui, ó, vai acontecer isso aqui. Aqui embaixo. Claro, né? Os pilares também vão junto, mas eu estou analisando somente a viga. Vocês entenderem isso aqui, ela vai se deformar desse jeito. O que é que acontece? O que é que acontece aqui, ó? Essa linha verde, ela tá aqui no meio, ó. Quando isso aqui terminar, essa linha verde, ela vai continuar com 6 metros. Porque ela está exatamente no meio. Todo mundo conseguiu entender isso aqui? Ela se deformou e eu fui lá e medi, né? O comprimento de arco que dava a linha de 6 metros. O que aconteceu? Essa minha linha verde, ela ficou do mesmo tamanho, né? O que acontece? O que é que vocês acham que aconteceu com essa minha? Ó, eu vou colocar aqui, ó. LN0 vai ser igual a 6 metros. Ou seja, o comprimento, né, da linha do meio no início. LN1, que é depois que eu carreguei, vai ser igual a 6 metros também. Ou seja, ela permaneceu do mesmo tamanho. Isso daqui, ó, é no tempo zero, né, no tempo zero, antes de carregar, e isso aqui é no tempo 1, que é depois de carregar, tá? Então, isso aqui é o que aconteceu. O que é que vocês acham que vai acontecer quando eu for lá, né, depois que ela estiver carregada, e medir essa minha linhazinha aqui de cima? O que é que vocês acham que vai acontecer com o comprimento dela? Reprimir? Exatamente. Ela vai ficar menor, né? Então, eu vou colocar agora aqui LN.
Ó, 0 vai ser igual a 6 metros. E LN1, eu vou dizer aqui que vai ser igual a 5,99 metros. Tá? Então, vamos dizer que ela reduziu aí para 5,99. Isso aqui é fácil vocês verem o seguinte, ó. Se eu prolongar isso aqui e prolongar isso aqui, ó, isso aqui fica mais fácil de você visualizar. Que os comprimentos de arco aqui, ó, eles vão aumentando quanto mais eu vou me afastando do centro. Estão conseguindo visualizar isso aí? Quanto mais eu vou me afastando aqui, ó, mais os comprimentos de arco eles vão aumentando. Então, o que é que acontece? Se esse daqui, né, diminuiu de tamanho, né, se o meu LS... Opa, peraí, gente. Aqui é LN. Não é LN, tá? Isso aqui é LS. Se o meu LS, no tempo inicial, saiu para 5,99 no tempo final, ele diminuiu o tamanho, né? Deixa eu só colocar aqui. LS, S de superior, tá? 0 é igual a 5,99 e LS1 é igual a 6 metros e LS1 é igual a 5,99 metros. Tranquilo? O que é que acontece, ó? Se o meu L superior diminuiu de tamanho, o que é que aconteceu com o meu inferior? Quando eu for medir aqui, vai acontecer o quê? Vai aumentar? Aumentar de tamanho. Então, esse L, né, por exemplo, LI, ele vai aumentar de tamanho. Então, bora botar aqueles 6,01 metros. Então, ó, LN 0, LI 0, era igual a 6 metros. E o L, I1, é igual a 6. Pronto. Então, o que é que acontece, ó? Quanto mais para cima, e essa linha, por que eu coloquei o nome de N aqui? Porque essa linha daqui que fica no meio, a gente dá o nome dela de linha neutra, tá? Por que linha neutra? Porque o meio da viga, quando ela sofre o que a gente chama de flexão, aquela linhazinha lá que está no meio, antes e depois que ela está deformada, ela permanece do mesmo tamanho. E a minha fibra superior, né, que eu estou dizendo aqui que é o LS, ela vai comprimir e essa fibra superior aqui, ela vai alongar. Tranquilo, gente? Todo mundo conseguiu entender isso? Isso aqui é extremamente importante, tá? Sim. Sim? E o resto, pessoal? Todo mundo? Ei, Vitor, aí qual seria a escala usada para representar essa deformação aí? Oi? Qual seria a escala usada para representar essa deformação? Aqui seria uma escala, por exemplo, de 100 vezes, 50 vezes, depende. Entendeu? Depende da deformação. Porque, por exemplo, se você tem uma viga de 10 metros, ela vai deformar ali 1 centímetro, né? Aí depende do quanto você está querendo ver. Eu vou abrir aqui um programa para mostrar para vocês a mudança. Mas depende muito. Você vai ajustando ela facilmente quando a gente está lá num programa. Pronto. Todo mundo conseguiu compreender isso aqui, né? Então, se vocês perceberem, ó, o que é que acontece? Estão percebendo que aqui agora, esse elemento, ele está se alongando. Então, o que é que está acontecendo na viga? Ó? Essa região aqui embaixo está sofrendo o que a gente chama de tração. E essa região aqui em cima está sofrendo o que a gente chama de compressão. Só que essa tração é o seguinte, a viga está aumentando e diminuindo. Só que aqui nessa fibra mais de baixo, ela está aumentando de tamanho e na fibra de cima ela está diminuindo de tamanho. Então, veja só o que é a flexão. A carga que está na viga, ela está nessa direção, mas essa flexão, ela se manifesta como sendo uma soma de esforços que a gente chama de normais, né?
ela vai comprimir uma parte da viga e tracionar a outra. Então, a gente faz essa análise nessa direção aqui, porque isso é o que a flexão vai fazer na nossa viga. Todo mundo compreendeu isso? Mais ou menos. Essa parte aí que eu explico agora. Olha, o que é que acontece? O que é uma flexão, né? Eu tenho isso na minha flexão e no final eu vou ter isso aqui, né? Ó, tenho isso aqui e o que é que eu vou ter no final? Essa fibra aqui inferior, ela vai aumentar de tamanho. Essa do meio, deixa eu aumentar logo ela, né? Ela vai aumentar de tamanho. Essa daqui permanece desse tamanho. Essa daqui de cima, eu vou colocar um azul mais escuro, ela vai diminuir de tamanho. Tá entendendo? Sim. Então, o que é que acontece? Ó, se eu pegar essa daqui, ela vai ficar desse tamanho aqui, ó. Entendeu? Claro, estou exagerando bastante, né, gente? Se eu pegar ela mais aqui embaixo, ela vai diminuir de tamanho. Então, eu posso passar uma linha aqui, ó. E dizer, ó. Os tamanhos finais, depois que eu colocar minha carga, vão ser esses, né? Claro, isso aqui tô exagerando muito. Mas eu digo, ó, essas de cima vão diminuir de tamanho e essas daqui de baixo vão aumentar de tamanho. E quando tiver bem essa aqui no meio, ela vai estar no mesmo tamanho, não é isso? Entenderam isso aqui? Então, Sim. ou seja, os tamanhos, né, depois que ela sofre a minha flexão, ó, embaixo vai diminuir, em cima vai aumentar. Ou, em cima vai diminuir, embaixo vai aumentar. Exatamente. Aí o que é que acontece? Ó, se fosse para eu medir os tamanhos delas finais, elas seriam isso aqui. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Beleza. Creuza. Aí essa linha aí, seção longitudinal, é? Oi? Essa linha aí que tu traça é a seção longitudinal? São longitudinais, né? É como se eu estivesse fazendo um monte de linhazinha durante lá na minha viga, colocasse a carga dela, depois fosse medir o tamanho de cada uma. Essa que está mais em cima vai ficar menor, né? O tamanho dela vai ficar essa daqui, ó. Eu vou medir lá. Essa daqui vai ser a maior de todas. Essa daqui vai ser a maior de todas. Rapidinho, gente, só um minuto. Não. Ó. Pode ficar aí, não vai atrapalhar, não. Essa daqui vai ser a maior de todas, tá? E essas outras daqui, ó. Se a gente for medir elas, elas vão dar intermediária entre as outras duas. Entendido isso aqui? Sim. Pronto. Exatamente. Então vamos lá. Ó. Todo mundo conseguiu compreender, né? Isso aqui é uma aula que a gente tem que estar bem atento. Vamos lá. Ó. Eu disse para vocês na última aula que é o seguinte, né? O concreto existe duas resistências: a resistência à tração e a resistência à compressão. Não é isso? Todo mundo lembra disso aqui ou não? Aham. Qual é a resistência maior do concreto? A compressão ou a tração? Compressão. Compressão, tá? Se vocês perceberem, o que é que acontece aqui, ó? Eu tenho uma compressão aqui em cima, e lá em cima é a parte que está mais comprimida, e aqui embaixo eu tenho uma tração. E lá embaixo é a parte que está mais tracionada, não é isso? Isso. Então, o que é que acontece, ó? Eu tenho a minha viga aqui normal, tá? Deixa eu pegar ela aqui novamente. Vou botar ela aqui para ela ajudar a gente, tá? Deixa eu tirar isso aqui. E o que é que vai acontecer, ó? Deixa eu puxar isso aqui para baixo. O que é que vai acontecer? Isso aqui a gente já está sabendo, então, né? Minha viga,
ela vai se deformar. Vocês já estão sabendo. Rapidinho, que desenho aqui com o mouse. Ela vai se deformar. Vixe, o meu tá ruim. Por isso que é bom desenhar no quadro. O que é que acontece? Minha resistência, aqui embaixo vai surgir uma tração. E o que é que acontece? A minha resistência à tração do concreto, ela é ruim. Então, o que é que vai começar a acontecer aqui, ó? Isso daqui, ó, vai começar a fissurar. O que é uma fissura? O que é uma rachadura? Uma rachadura é quando você tem uma tração que quer separar essa parte da outra. Você tem, ó, algo puxando ali. Então, ó, isso daqui vai rachar. Por quê? Porque o meu concreto ele tem uma resistência à tração baixa. Lá em cima ele vai rachar também ou não? Não. Não, porque ele tem uma resistência à compressão alta. Aqui no meio ele vai rachar? Talvez. Vai? Aqui em cima ele vai rachar? Não. E aqui embaixo? Vai. Vai. Então a minha rachadura ela sobe até aqui. Por quê? Porque o concreto ele não aguenta a compressão, a tração. Ele só aguenta a minha compressão. Aí, o que é que acontece, ó? O concreto, ele racha aqui embaixo. Tanto é que se você pegar uma placa de concreto, se você pegar um mármore, né? Lembra que o concreto ele é uma pedra natural. Você pega uma placa de concreto e pisa nela, né? Coloca 2 apoios aqui, pisa. Como é que ela vai rachar? Ela vai abrir assim, ó. De baixo para cima, não é isso? Isso. Então, o que é que a gente faz aqui para que isso não ocorra? Qual foi a ideia que o pessoal da engenharia estrutural teve? A gente passa aqui as nossas barras de aço. Então, para que serve o aço? Ó, isso daqui é a armadura longitudinal da minha viga. Então, para que serve as barras de aço? A barra de aço ela serve para quando você carregar a sua viga, que ela fletir. Embaixo a gente vai ter tensões de tração querendo rachar o concreto. Você passa aquela barra de aço ali, porque aquela barra de aço ela não deixa com que essa fissura ela apareça. Então, as minhas barras de aço, elas servem para pegar as trações que ocorrem nas zonas tracionadas do concreto, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha só como é que uma viga ensaiada, ó, olha como é as fissuras que aparecem nela. As fissuras, elas aparecem embaixo, né, e vão até mais ou menos aqui o meio do concreto, porque aqui ela já está perdendo a resistência, mas em cima, ó, ela está comprimida, tá? Em cima, a viga, ela está comprimida. Então, essas fissuras, elas vão abrindo, ó, de baixo para cima, até que a viga entre em colapso, tá? Até que a viga ela entre em colapso. Então, eu vou colocar aqui um ensaio de flexão para vocês olharem o que acontece. Então, para que serve o aço? Porque o concreto ele precisa ser porque a madeira não precisa de aço dentro. Porque a resistência à compressão da madeira é igual à resistência à tração. Então, a madeira ela aguenta a tração lá embaixo, aguenta a compressão em cima quando ela flete. Já o concreto não. O concreto ele tem esse quesito de ser uma rocha natural, né? Então, essas armações aqui das vigas, né, essa armação de baixo delas aqui, que a gente utiliza, ó, essas armações aqui embaixo, essas de cima, depois eu mostro para vocês o porquê, mas essas aqui de baixo,
elas servem justamente para isso, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Então, o concreto armado, ele é um material extremamente interessante, e o concreto armado, ele é um material que quem trabalha com ele é o pessoal de construção civil, né? Você veja que ele tem várias particularidades, é um material composto, né, formado por dois outros. Vocês estão conseguindo ver o YouTube? Sim. Pronto, ó, existem vários ensaios, né? Isso aqui é um ensaio de uma viga de concreto. Ela está apoiada aqui, tá, sobre dois pilares, né, são os apoios dela. E aqui, ó, esses dois macacos hidráulicos estão colocando carregamento sobre ela. Olha o que é que começa a acontecer. Ela começa a fissurar aqui, ó. O nível de fissura vai aumentando, né? Aqui o aço está segurando, né? Se não fosse o aço, isso aqui já tinha ido embora. Ele mostra os apoios aí. Então, vocês precisam identificar esses mecanismos, tanto no projeto, como em execuções, né? Ou quando vocês chegam lá, são contratados numa obra para fazer uma inspeção, verificar a estrutura. Vocês que têm que entender como é que ela tem que se comportar, como é que ela tem que fissurar. E todos os... Ó, como a fissura ela está abrindo, né? Até a viga romper. Ela rompeu por flexão, tá? Então, isso aqui é um ensaio de flexão em vigas. Outra aqui, né? Uma viga de concreto submetida a um ensaio de flexão. Eu vou deixar para a gente ver a deformação nela, né? Mas vocês conseguem perceber que ela vai se deformando, né? Isso aqui são tipos de vigas que são projetados, ó, justamente para tentar melhorar isso e diminuir o peso dela. Percebam que ela sempre... Existe um motivo também por ela sempre romper aqui no meio, né? É porque a tração aqui no meio ela é bem maior, né? As fissuras aqui aparecendo. E ela vai rompendo, vai romper por flexão. Aqui. Olha como ela já está. Isso aqui é um ensaio experimental, mas a gente que calcula, né, faz o cálculo de tudo isso aqui na mão, né? Na mão, assim, no computador, junto com técnicas de cálculo e de matemática. Ó, isso aqui é porque o aço transpassa uma parte e outra da viga e está segurando ainda. Mas se fosse só o concreto, isso aqui já tinha rompido há muito tempo. Aí você pergunta, professor, e o aço em cima, ele serve? Não, na verdade ele não serve. Ele serve somente para a montagem do extremo, né? Mas em alguns casos especiais ele pode servir, tá? Então, aqui, né, existem vários ensaios de flexão em viga. Tá? Ensaio de flexão, se eu achasse em viga em aço. Aqui já é cisalhamento, que a gente vai ver nas próximas aulas. Tá? Existem diversos aí que vocês podem ver, né? Como o pessoal faz. Tem gente que faz os ensaios, ó, e os alunos vão identificando, né? Pintando as fissuras, ó. A viga.
E aí vai sendo identificado, ó, e vai tirando foto como é que essas fissuras elas estão aparecendo, tá? Bom, eu vou dar uma adiantada aqui, porque a gente já viu os outros vídeos, né? Vocês já estão... Ó, aqui são as fissuras que vão aparecendo na viga, tá? E assim sucessivamente. Então aqui a gente identifica toda a flexão dela. Bom, na próxima aula a gente vê a parte de cisalhamento, tá? A gente vê aí a parte de cisalhamento, porque hoje a gente, apesar de ter passado pouco tempo, mas eu sei que o assunto já é alongado, né? Mas aí eu vou passar para vocês também, para vocês darem uma estudadinha em flexão, tá? Alguém tem alguma dúvida, gente, da aula de hoje? Não. Não. Até a próxima aula. Valeu, gente. Valeu. Quer falar, Robson? Quer falar? É que eu fiquei como o controlador da sala. Aí, será que tem algum